Deus nos ama tanto, querido, tanto, que nós semana passada aprendemos sobre a ceia, sobre a Páscoa e sobre a ressurreição. E nós vimos que tudo tem um propósito diante de Deus para as nossas vidas, um propósito de resgate. E hoje, se eu perguntar de você, como é que está a tua alma? Está muito aflita? Você está muito preocupado? Você talvez hoje chegou aqui nesse lugar dizendo, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei por onde eu começo. Mas se você chegou aqui e está ouvindo essa mensagem hoje, quer dizer que você veio para o lugar certo. Deus te trouxe aqui para te trazer um refrigério na tua alma. Que aquilo que talvez você não conseguiu até hoje e tem insistido, tem se atribulado, para você entender hoje o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Querido, quando perde a alma, perde a sua vida. Nós temos 2 estágios. Na segunda morte é onde nós vamos ser selecionados, irmão, separados. E tudo acontece hoje com vida, nas tuas escolhas com vida. Depois, se você não escolher o que é certo, naquele grande dia, os ímpios, os justos, todos vão ser julgados. Não vai ficar nenhum de fora. Porém, se você escolher certo, se você fizer o que é bom aos olhos do Senhor, você vai ter uma moradia eterna. Então, se você acha que a tua aflição hoje está aqui, tá não, irmão. Aqui você está sendo exatamente separado, preparado para essa jornada. E o que mais me chama a atenção é que em todo o livro de Mateus você vai ver Jesus ensinando e falando de um futuro próximo. Ele vem falando do reino de Deus, ele vem falando do reino do seu Pai, e muita gente não dá atenção. No capítulo 12 você vai ver Jesus fazendo vários milagres. E de repente chegam os líderes religiosos com eles, os escribas, os fariseus, e falam o seguinte: mostra-nos um sinal. O Senhor fala para ele: eu não tenho sinal nenhum para mostrar para vocês. Vocês são uma geração adúltera e incrédula. Ora, as pessoas estão vendo Jesus realizar o milagre, estão sabendo que os feitos que Jesus estava fazendo era algo da parte de Deus, mas mesmo assim, uns ainda falavam que não era da parte de Deus, de Beelzebul. E de repente, Jesus fala para ele: se você quiser o sinal, é o sinal de Jonas. Lembra de Jonas? Ele passou 3 dias na barriga de um peixe grande, e assim mesmo, quando ele saiu, ele anunciou o evangelho para Nínive, e Nínive foi salva porque se arrependeu. Então Jesus disse para eles que havia aquele sinal e havia aquele testemunho. E ele disse: assim mesmo é o Filho do Homem que vai passar 3 dias no coração da terra. Ou seja, Jesus estava falando sobre a morte e a ressurreição, mas ninguém entendia. Mas eles entendiam o que havia acontecido através do profeta Jonas. Então o povo quer entender um lado e o outro ele finge que não entende. Eu não sei se com você é assim. Você quer entender Deus, você quer entender a fé, e você já sabe que só tem um caminho para a salvação, que é mediante a fé em Cristo Jesus. Mas você quer ainda saber como é que fica o outro lado. O que Deus precisa mostrar mais para você se posicionar? Hoje, irmão, nós temos uma luta diariamente entre o espírito e a alma, entre o espírito e a carne, diariamente. Por isso que eu perguntei se você está atribulado, como é que você está? Como é que você chegou nesse lugar hoje? O que está tomando a tua mente de perturbação? Mediante isso que a gente vê narrado no livro de Mateus, capítulo 12, acho que no verso, eles cogitando para Jesus mostrar um sinal. Que sinal é esse? Se Jesus já estava fazendo milagres. E de repente eles estão ali, Jesus fala: não vou te mostrar. Já tem Jonas que já fez um sinal. E porventura não sou eu maior do que Jonas? Jesus falava. A rainha do sul também veio de longe em busca de conselhos com Salomão. E ele falava: porventura não sou eu maior do que Salomão? Ou seja, estava diante da pessoa de Jesus, operando milagres e narrando sobre o reino que estava por vir. Querido, não sei se você está entendendo. Jesus está dizendo aqui que não adianta tu ser rico e te doar tanto para as coisas do mundo e perder a tua alma. Tem pessoas que dia após dia, incansavelmente num curso e várias outras coisas, para tentar conseguir algo, menos buscar a presença de Jesus. Estou dizendo que não tem que trabalhar. Tem que trabalhar sim. Tem que ter fé e tem que trabalhar. Eu estou dizendo aqui de uma busca incansável que não leva a tua alma para o céu. E de repente ele faz isso.
que o homem pode pagar pela sua alma? Davi aqui já narrava antes de qualquer pessoa falar. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. As coisas de Deus já aconteciam desde lá de trás, irmão. E aí, pois bem, chega o tempo de Cristo Jesus em nossas vidas. Jesus vem ensinando, vem mostrando para o povo. Primeiro vem João Batista, fala sobre arrependimento. Alguns creem, outros não. Depois vem Jesus e fala sobre o plano de redenção. Alguns creem, outros não. Só que agora eu quero falar para você sobre um plano de redenção que Jesus deixou e cabe a mim ou a você acreditar hoje. Você acredita em tudo que está narrado na Bíblia? Pronto, então vamos aí para Mateus 24. Nós vamos ver agora exatamente o que Cristo Jesus deixou para os tempos futuros, vindouro, que é esse nosso tempo. Então nós vamos entender nessa noite o que a Bíblia vem relatando sobre o plano de salvação até hoje e o que você tem feito com essa oportunidade. Se a tua alma está exatamente fazendo a vontade do Senhor ou se ela está correndo para um plano que não é de salvação, mas sim de morte. Mateus capítulo 24, verso 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximavam-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. E eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, senão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: ouça, estava ele no templo, e eles saíram do templo, e de repente está ele e os 12 seguindo ele. E de repente, mestre, olha que construção linda. Olha só essa pedra. Em outra tradução fala, olha que pedra mais linda. Olha que pedra mais valorosa. E Jesus passa, olha, caminha e chega lá no Monte das Oliveiras. O Senhor vai explicar para eles. Jesus estava fazendo questão pela uma construção, irmão? Sim ou não? Ele deu atenção para a construção que estava sendo feita no templo? Porque existe algo maior do que a construção do templo. É a construção do reino de Deus dentro de cada um. É você entender que a sua alma tem valor eterno. É você entender que os nossos olhos não podem se apegar às coisas materiais que nós olhamos, porque se você prestar atenção, querido, quando você olha algo ou na internet ou presencial, você fica, cara, que negócio lindo. Por exemplo, eu não vou longe. As mulheres vejam outra mulher sendo bem vestida e na moda. O que elas fazem? Elas querem se vestir igual. Por quê? Porque elas acharam legal, né? Acharam bonito. Só que elas estão querendo se vestir como a outra mulher. Sabe o que acontece com isso? Nós, sem perceber, queremos viver a vida de outras pessoas e não a nossa vida. E algumas se frustram porque não pode comprar uma bolsa cara, uma roupa. E a gente precisa entender isso. Nós queremos viver a vida dos outros e não a nossa realidade. E aí Deus está narrando aqui, dizendo para eles, tá bonito. Mas eu falo para vocês que tudo isso vai virar pedra. Pedra sobre pedra. E qual será o sinal da tua vinda do fim dos tempos? Vai pegando agora aí, que agora que a gente vai entrar na ministração, irmão. Verso 4, Jesus respondeu, cuidado para que ninguém vos engane. Por que Jesus falou logo isso, antes de relatar as outras coisas? Nós temos uma facilidade de ser enganado, que eu não sei se é porque a gente fala demais, irmão. Ou a gente é tão verdadeiro e abre o nosso coração. Minha mulher fala que eu tenho um problema. Eu falo da minha vida em 30 segundos para todo mundo, meia hora para todo mundo. Mas eu não vejo maldade. Eu quero falar do que Deus fez na minha vida. Só que lembra de José, foi falar demais e lançaram ele no buraco? Às vezes nós temos que se conter, irmão, e saber que aquilo que Deus ministra em nossas vidas é nós e Deus. Que ninguém sabe quando nós comentamos algo com alguém, até onde o sentimento deles vão, até onde a alma deles estão desejosa para fazer o mal. Então, o Senhor falou assim para eles, cuidado para que ninguém vos engane. Verso 5, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Verso 6, vocês ouvirão falar de quê, irmão? E rumores de guerra. Mas não tenha, ainda não é o fim. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Ainda não tinha isso.
As únicas guerras que tinha, irmão, era entre povos. Mas não guerra como o Senhor já estava falando. Aí eu pergunto, qual é a diferença lá de trás do Velho Testamento para o Novo Testamento e para o fim do tempo em nossas vidas? Você vê alguma diferença? Lá atrás Davi falou que não havia preço para comprar uma alma. Jesus disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jesus narra também dizendo que no fim dos tempos haveria esses sinais. E aí, ok, a gente já viu guerra, a gente já viu rumores de guerra. Você já parou para pensar que esses sinais são os mesmos sinais que Cristo Jesus mostrou há 2000 anos atrás? Ou você vê as coisas acontecendo e acha que é porque o mundo está ficando mal ou está mudando as coisas? Todo acontecimento foi narrado. Então nós já vemos aqui um princípio das dores que eu e você já enxergamos, sim ou não? Então não tem nada aqui, querido, nessa mensagem que o Senhor não deixou para nos preparar para o fim dos tempos. E a pergunta é, você está preparado para conduzir a sua alma até a eternidade? Ou você tem deixado a tua alma viver as aflições desse tempo e achar que está tudo bom? No fim do tempo, por conta dos escândalos, o amor de muitos esfriarão, amado. Querido, as pessoas têm abandonado a fé com maior facilidade. Não têm suportado. Mas o propósito de Deus continua. Ele ainda deseja salvar todos. Ele ainda não quer que nenhum se perca. Você precisa reconhecer em que estado você está. Se a tua alma tem exigido muita coisa de você, ou se você não tem se posicionado como é para se posicionar. Se alguém falar alguma coisa pra gente, a gente quer logo se vingar. Esquece que é irmão. Esquece que está caminhando dia após dia para que a sua alma seja levada à salvação. Mas tu não está entendendo, pastor. Eu sou ser humano. Todos nós somos. Mas o que tem mais falado aí dentro de você hoje, o que você pode ver, é a tua alma cheia de desejos e vontades? Ou prevalece a justiça de Deus no Espírito? O Senhor nos deu mais uma oportunidade, porque se não fosse isso, nós não estaríamos mais nem contando história. E o que fazer com esse tempo que Deus nos deu de oportunidade, irmão? É isso que eu quero mexer com você nessa noite. Se você está se atentando para os sinais do fim do tempo, ou se você está achando que está tudo normal. Querido, Deus tem entregue revelação para pessoas que têm profundidade, que eles falam, Deus entregou isso e eu não consigo, não é para mim falar ainda, mas é algo feio, então nós não temos ideia do que vai acontecer amanhã. Se Deus olhar para você hoje que Ele está olhando, mas Ele analisar o teu coração hoje, Ele vai encontrar um desejo bom no teu coração? Ele vai encontrar uma alma preparada para subir ao céu? Ou o que Ele vai encontrar aí? Pedras no meio do teu coração? Canais interrompidos por conta da mágoa, por conta da ira, por conta da revolta? Porque quando você tem raiva de alguém, o canal que dá acesso entre o espírito e a tua alma, ele se interrompe. Você vai viver a carne, irmão, e não o espírito, enquanto você não colocar para fora o poder do perdão, irmão. Que direção você quer dar à sua alma, já que você entendeu que hoje ela não foi comprada por ouro, nem prata, nem diamante, ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro. O sangue que derramou naquela cruz nos levou a uma adoção. E nós, que já tínhamos sido criados por Deus, porque quando Ele nos deu a alma, Ele nos deu um pedacinho dele, o Senhor completou nos entregando a adoção. Eu quero te perguntar algo. Você adotaria um filho rebelde? Você adotaria um filho rebelde, prostituto, maconheiro, ladrão, mentiroso? Você adotaria? Mas Deus nos adotou, mesmo sabendo que nós não tínhamos merecimento. Ele adotou porque Ele acredita no que você pode se tornar mediante a palavra do Senhor. Ele nos adotou porque Ele tem certeza de quem você é, do valor que tem a tua alma. Não é essa carcaça, irmão, é a alma que está dentro de você.
E quando você está aflito, sobrecarregado e não procura o teu papai, você vai continuar arrastando o fardo que você não pode carregar. Só que essa geração atual, como nós vimos, nunca houve uma geração tão obcecada pelo poder como houve essa geração. É uma vaidade sem limite, é uma busca incessante pelos valores desse mundo. Você quer ver quem você tem ajudado esses dias? Mas qual foi a ação que você fez para ajudar alguém? Você até viu alguém necessitado ou não? Que ninguém deixa de passar um dia sem ver alguém necessitado. Que sinal você quer ver mais para que o Senhor mostre para você que os fins dos tempos já estão à porta? Você ainda está esperando ainda Deus falar contigo? Depois de já ter entregue o seu filho na cruz, já ter um plano de redenção, o que você está esperando para entrar no processo do resgate? Para deixar tua vida pecaminosa de lado e seguir o caminho da glória? Eu vou pedir para você ler hoje, não durma sem antes ler Romanos capítulo 8 até o último verso. Não lê agora, mas bote aí na sua Bíblia e o Senhor não vai deixar você dormir antes de ler o verso todinho. Daí você vai ter uma certeza de como está a tua vida diante de Deus. Se você está andando no Espírito, na nova liberdade que Deus te deu, na nova vida, ou se você está andando na carne. Você mesmo vai identificar como você está. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. A pergunta é, você está em Cristo, tudo está novo na tua mente? As tuas ações têm algo novo da parte de Deus? Ou elas continuam agulhadas? É necessário que vocês sejam presos, que vocês sejam julgados nas sinagogas perante os governadores e reis. Para quê? Aí ele fala, para ter a oportunidade de falar do Evangelho. Jesus estava falando para os discípulos que eles iam apanhar, que eles iam sofrer, que eles iam ser caluniados, que eles iam ser presos e também mortos. Mas que isso era a oportunidade de falar das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Todas essas coisas estão acontecendo em todo o território que já chegou o Evangelho, irmão. Sabe por quê? Para ninguém mais falar, não, eu não sabia, por isso eu não busquei. Não, querido, quando o último ser humano ouvir falar do amor de Jesus, aí será o fim. Mas a pergunta hoje é para você que tem ouvido dia após dia, palavras dia de domingo, mensagens dia de segunda, nas redes sociais, pregações, em que estação você está? Deus está dando toda a geografia para o seu povo não se perder. Você tem ideia do valor da sua alma? Você tem ideia de que Deus arrancou um pedacinho para gerar essa alma, dizendo, ter um parte contigo, fazer imagem e semelhança, eu e você, do Criador. Você acha que alguém falando de você acha que não deu certo nada na tua vida, mesmo assim você perdeu a riqueza? Dinheiro no mundo não pode comprá-la. Nós imaginamos que o dinheiro compra a eternidade, não compra. Mas, se você não entender que a tua alma precisa estar na posição gloriosa que Jesus quer, você vai perdê-la. É uma mensagem forte, irmão. É uma mensagem que nós precisamos entender. Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo o anjo no céu e nem o filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois os dias anteriores do dilúvio, irmão, todo mundo não ligava. Mas na hora que Noézinho cumpriu o propósito, pegou toda a sua família, entrou na arca, o Senhor enviou todos os animaizinhos. E aí, querido, pense no desespero vendo o dilúvio pegar. Não seja pego de surpresa, irmão. Hoje você está ouvindo uma mensagem que você já tem um entendimento do valor da sua alma. E se você ainda conduzir a sua vida de forma errada, você já está sabendo, já está fazendo consciente que você pode perdê-la. E aí, você começa a caminhar na igreja, você começa a descarregar todo aquele peso, toda aquela acusação. O Senhor começa a te limpar, te limpar, te limpar. E você começa a ter paz. Você começa a fluir. E de repente você está fluindo. Aí lá vem o enviado do diabo e tira a tua paz. Aí eu pergunto, você já não estava fluindo? Você vai parar porque Deus está te provando?
Deus está te aperfeiçoando para os dias vindouros, irmão. Como é que você quer ter fé e não quer passar por prova? Me diz se isso tem cabimento. Você só vai ter fé se você for provado pela sua fé. É você olhar para o lado e para o outro e dizer: não tenho condições nenhuma, mas Ele tem. E se Ele é na minha vida, vai acontecer o sobrenatural. Nós temos que entender, irmão, que tem que parar o tempo de ter somente igrejas cheias, mas não do poder de Deus. A vontade de Deus é manifestar o seu poder em cada um. Você tem ideia, todos vocês aqui sendo tomados pelo Espírito, caindo, falando mistério, revelações, milagre acontecendo, pessoas sendo curadas. Esse é o desejo dele. Você pergunta dele se está da vontade dele ou não as suas decisões. Tem gente que não cansa de pegar pisa, nada dá certo. E ele não entende que ele precisa voltar para o altar, dobrar o joelho e dizer: Pai, perdoa-me.